poderia derrotar o cavalo de batalha ou silenciar a ira do guerreiro, montado no simples lombo de um burro. Nenhum outro rei poderia quebrar o domínio das trevas, a tirania do mal, com um reinado de bênção e um reino de paz. Nenhum outro rei daria sua vida pela redenção dos rebeldes, sua riqueza para acolher os excluídos. Jesus é este rei, o rei da glória, o filho do Deus vivo. Não apenas um outro rei, não apenas um outro profeta, não apenas um outro mestre. Ele era aquele pelo qual o mundo esperava, aquele que nos livraria do cativeiro, o filho de Davi e a semente escolhida de Abraão. Ele é o propósito da lei de Moisés, Yahvé encarnado. Ele é o único a estabelecer o reino e os intentos de Deus, curar os doentes, dar vista aos cegos, liberdade aos prisioneiros e proclamar boas novas aos pobres. Este Jesus foi o Criador vindo à Terra e o início de uma nova criação. Ele encarnou a aliança, cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Este Jesus é o Cristo de que Deus falou à serpente, aquele descrito a Noé no dilúvio, aquele prometido a Abraão, aquele garantido a Moisés antes de sua morte, aquele prometido a Davi durante seu reinado, aquele revelado a Isaías como um servo sofredor, aquele anunciado pelos profetas, cujo caminho João Batista preparava. Ele é o Filho do Pai, Salvador do mundo e substituto pelos nossos pecados, mais amoroso, mais santo e mais incrivelmente apavorante do que jamais podíamos imaginar. Ele é o nosso Jesus, e não há nenhum outro rei como ele. Ele é o nosso Deus, nossa glória, nosso Salvador vitorioso. Não há outro rei como ele. Não há outro rei. Ao longo de 91 anos, a Igreja aqui no Treviscal sobreviveu e está presente porque não há outro rei. E o rei da Igreja é Jesus Cristo. Ele é a razão de sermos Igreja, Ele é a razão pela qual a Igreja está aqui presente ao longo de todas estas décadas. Qualquer outro fundamento não iria ser suficiente para subsistir enquanto Igreja de Jesus Cristo. E nós queremos muito celebrar isso com todo o entusiasmo da nossa vida, da nossa força, da nossa alegria. Ao longo de 91 anos não foi sempre fácil. Os que estão cá há mais tempo facilmente podem comprovar isso, mas porque a Igreja não está alicerçada em homens, nem em circunstâncias, está alicerçada em Cristo, então mesmo esses momentos difíceis foram ultrapassados com alegria, com paz, com tranquilidade de que Jesus Cristo é o Senhor da Igreja. Amém? Queremos saudar a todos com muita alegria nesta tarde e agradecer a presença de cada irmão, de cada representante também que hoje se fazem presentes. Eu gostaria de mencionar algumas saudações que recebemos enquanto Igreja, que chegaram até nós. Primeiramente as que nos chegaram ou por via telefónica ou por palavra, pastor Heitor Gomes, da Igreja de Cantanhedo, pastor Paulo Francisco, da Igreja das Caldas, pastor Jonatas Lopes, da Igreja da Graça, o pastor Edson Antunes, da Igreja de Batista de Oliveira do Hospital, o pastor Elton Rangel, de Mangualde, o pastor Pedro Jorge, de Aveiro, que estando aqui tão perto, ele pediu perdão por não poder estar, mas de facto um compromisso o impede de estar. O irmão José Soares, que também mandou uma saudação há pouco pela irmã Conceição, e estas saudações chegaram-nos, mas também nos chegaram algumas por carta, por e-mail, e a Igreja Batista de Tomar, a Associação Batista das Igrejas do Centro, e eu aqui estou a tentar ler todas. O pastor Teotónio Cavaco, da igreja, que também representa a Igreja Batista de Braga, a Igreja de Pombal, também nos saúda,
o Seminário Teológico Batista, o pastor Armando Alves, em seu nome pessoal também saúda a Igreja, e estes foram as saudações que chegaram até nós. Outras chegaram, mas estão presentes, e eu vou dar a oportunidade a algumas que estão presentes para poderem saudar a Igreja, e por isso eu queria perguntar, temos connosco o pastor Neilson, nosso querido colega, agora aqui o pastor Neilson representa 2 igrejas e, portanto, não sei se é dobrar. Boa tarde, irmãos. Quero saudar a cada um dos irmãos na graça e na paz de Jesus. De fato, trago a saudação da Igreja Batista de Faro, da Igreja Batista de Águeda, onde também temos servido como pastor, mas também do Departamento de Missões da nossa Convenção Batista Portuguesa. É sempre bom estar aqui convosco, trazer a saudação, porque a Igreja Batista de Troviscal tem sido sempre parceira conosco, tem sempre caminhado junto, liderando também o pastor Paulo para poder fazermos parte da mesma equipa e ao longo desses anos estar servindo ao Senhor. E eu estava pensando no texto do Salmo 96, verso 3, que é a nossa divisa na nossa campanha de missões mundiais que apresentamos esse ano, que é anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos das suas maravilhas. Eu gostaria que esse fosse, de fato, a minha palavra de agradecimento a Deus pela vida desta igreja, para que os irmãos possam continuar firmes, anunciando a glória do Senhor a todas as nações, a todos os povos. E também anunciando as suas maravilhas. Quando nós reconhecemos como Deus é grande e misericordioso sobre nossas vidas, a igreja do Senhor Jesus pode cumprir o seu papel de igreja. E esse é o papel da igreja, chamados para fora, eclesia, chamados para fora, para anunciar as maravilhas do Senhor. Então, meus parabéns aos irmãos como igreja, porque os parabéns não é para uma parede, não é para um tijolo, não é para um edifício. O parabéns é para vidas, né? Vidas. Os irmãos são a Igreja Batista do Troviscal, que hoje está neste lugar, mas servindo e anunciando as maravilhas do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado. O pastor Zé Lopes está connosco também, vindo agora do Porto, não é? Novas geografias. Boa tarde a todos os irmãos, é com alegria que estamos novamente aqui convosco, já não é a primeira vez que estamos no vosso aniversário, é a primeira vez enquanto pastor da segunda igreja, estamos há um ano, fez no domingo passado, e portanto queríamos saudar-vos em nome pessoal e em nome da segunda igreja batista do Porto, dizer-vos que todos os dias, há muitos anos que oramos pelo pastor Paulo e sua família e pelos irmãos também, não é? É uma lista muito grande, ainda há pouco tempo, na homenagem aos pastores acima dos 65 anos, eu tive a oportunidade de pregar enquanto presidente da Ordem dos Pastores e fiz um relance pela cabeça. Eu oro por mais de 120 pastores a nível nacional e não só, portanto, e a igrejas ainda mais, portanto, é um prazer e queria trazer-vos exatamente um texto, para mim é a epístola mais agradável de analisar, a epístola de Paulo à igreja de Filipos, e diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a minha oração e este é o meu desejo, e posso dizer que tenho a certeza absoluta que quando Jesus vier vai achar os irmãos vigilantes e operativos para a honra e glória de Deus. Parabéns. Eu creio que de colegas pastores não estou a esquecer ninguém, mas entretanto, bom ter Góis representado. A Joana e o João Paulo estão connosco, obrigado pela presença. Como sabem, a nossa igreja tem abençoado e estendido também tempo e bênção sobre a igreja lá em Góis, e é bom ter-vos cá, é muito bom. Mas também, Irmã Maria é de que igreja? Portanto, a Anadia, não é? Creio eu?
Coria, também presente, obrigado pela presença. É muito bom e somos muito gratos. O pastor Alberto vai representar mais à frente. Aliás, a igreja de Alcobaça mandou carta também, com medo que o pastor se esquecesse, também mandou, e também a igreja de Abrantes estava agora aqui a rever, também enviou saudações, mas a secretaria da igreja de Alcobaça é muito eficiente e pelo nome mandou também uma carta, mas o pastor Alberto já vai poder também dar uma palavra à igreja. Dr. Duarte Novo, é sempre um privilégio tê-lo connosco. O Dr. André Chambel também, obrigado pela presença. Dr. Duarte Novo, uma palavra à igreja, sempre pode vir. Sempre gostamos de referir isso, que nós oramos por vocês, oramos por aqueles que têm esta responsabilidade de nos dirigir enquanto idilidade aqui em Oliveira do Bairro. Sentimos o peso da vossa responsabilidade e queremos ser parte convosco. E por isso, regularmente, a igreja reúne-se aqui à quarta-feira e normalmente à quarta-feira, nesse tempo de oração, sempre vos lembramos, porque é uma ordem bíblica, mas também porque reconhecemos a vossa responsabilidade e o peso que recai sobre vós, então nós sempre queremos também entregar as vossas vidas aos cuidados de Deus. Obrigado, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui enquanto representante do município, mas também é um gosto já fazer há muitos anos. Eu já fui aqui autarca local e desde essa altura que sempre tivemos o privilégio de participar, pelo menos nas vossas orações, uma vez por ano, no vosso aniversário, e sempre fizemos questão de estar localmente e agora enquanto município. A verdade é que nós vivemos em comunidade, como tem sido aqui referido, e se nós não soubermos viver em comunidade, então a sociedade morre. E é esta união que nós devemos ter, e hoje cada vez mais, porque as nossas comunidades estão-se a estender, estão-se a alargar, estão a ser cada vez maiores, num município que eu não sei se vocês sentem, mas que está a crescer imenso no que toca a vidas humanas. Nós somos um município que rapidamente se vai transformar como o mais jovem de toda a região, dizem os estudiosos que isso vai acontecer dentro em breve, mas o que nos leva à necessidade de nós, enquanto representantes dos cidadãos, representantes de uma comunidade mais alargada, uma comunidade que deve olhar por todos nós. Eu sei que vocês também olham por nós e é muito importante e confortante saber isso, mas é o nosso dever acompanhar-vos, estar sempre ao vosso lado, quer neste momento de aniversário, quer noutros momentos que nós temos na nossa vida, na nossa comunidade, nas vossas comunidades que são a nossa comunidade. Nós não somos diferentes, somos todos seres humanos e todos temos que estar presentes em todos os momentos. Queria agradecer também isso mesmo e enaltecer aqui algo que foi dito o ano passado, que é a extraordinária relação que a Igreja tem tido sempre com a comunidade que envolve, não só com o Trubiscal, mas com o Conselho, com outras aldeias do nosso Conselho e não só. E isso é de salutar e só peço a Deus que efetivamente que continuem dessa forma, porque só assim é que fortalecemos os nossos laços. Obrigado e cá estaremos para vos acompanhar sempre. Obrigado, doutor. Obrigado. Agradecemos muito e queremos ser parte desta caminhada. Aliás, logo, Lídia, vamos ter que convidar as idilidades para um momento. Em setembro, Dr. Duarte, Dr. André, que vamos convidar para um momento muito particular. Nós sentimos, enquanto comunidade aqui, a necessidade de responder a necessidades daqueles que vão chegando. De facto, percebemos que o nosso Conselho está a crescer e uma das formas que encontramos foi transformar o nosso edifício antigo do templo numa loja social. Está tudo pronto, em setembro vamos marcar a data para podermos inaugurar, porque queremos também desta forma ser... Temos sido informalmente, a verdade é que temos feito informalmente. Ao longo dos últimos meses, de diversos momentos pudemos ajudar famílias que chegaram, famílias que passavam por dificuldades e tem sido privilégio. Com a loja mais organizada podemos o fazer mais formalmente, então contamos também com o apoio da Câmara e da Junta para esse momento, porque só faz sentido quando de facto isto é resultado de alcançar e de levar até àqueles que mais necessitam aquilo que eles necessitam e portanto queremos ser parte dessa bênção e juntar ao esforço que obviamente então a idilidade faz. Muito obrigado pela vossa presença. Somos realmente muito gratos a Deus. São 91 anos de uma caminhada que, olhando para trás, como há pouco mencionava, com certeza com momentos difíceis, mas com muitos momentos em que sempre pudemos
pudemos agradecer a Deus e sempre pudemos reconhecer o quão maravilhoso o nosso Deus é. E o ano passado eu desafiei o irmão Carlos Viegas e ele ao longo do mês foi-nos contando a história da igreja. Não foi exaustivo, não podia ser tão exaustiva, mas conseguimos lembrar e registar muitos momentos da história da igreja em que, de uma forma muito prática, nós reconhecemos a intervenção e a presença de Deus nas nossas vidas, e isso é realmente motivo de muita gratidão, de muita alegria. Bom, chegou agora a doutora Rosalina e eu não podia deixar de registar, obviamente, a presença da doutora Rosalina, porque ela representa uma daquelas instituições com as quais nós temos tido o privilégio de caminhar juntos, e a sua presença é sempre muito, muito agradável, e nós agradecemos não só a presença, mas a caminhada juntos, e somos muito gratos ao longo destes anos. O ano passado, de uma forma bem mais prática, com a presença da União Filarmónica do Troviscal, mas os nossos alunos estão lá, não é? E ontem a apresentação dos nossos pequeninos lá estiveram, não é? Eles estão a formar-se e somos muito gratos por isso, e por favor leve também um abraço para a União Filarmónica de Troviscal. Eu ia pedir ao irmão Carlos, por favor, para que viesse aqui à frente. Eu vou pedir que fiquemos de pé. Queremos agradecer a Deus em oração aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e neste momento também orar não só pela igreja em gratidão, mas também por aqueles que hoje aqui se fazem presentes e que nos dão a alegria de caminhar juntos esta jornada. Vamos orar. Antes de orar, eu gostaria só, o pastor estava a falar ao longo desta caminhada de 91 anos, e eu estava a refletir que, se pela graça de Deus nós chegarmos ao próximo ano, 92 anos, se entretanto Jesus não voltar e tudo terminar, não é? Tudo terminar, não. Tudo mudar, não é? Mas se nós chegarmos ao próximo ano, 92 anos, com os 92 anos vamos comemorar os 100 anos de testemunho evangélico no Troviscal. Porque foi em 1926, em julho, de junho para julho de 1926, que um casal de imigrantes, sendo a senhora aqui da Póvoa de Forno, agora não me recordo o nome, e o marido era de Amoreira da Gandra, que vieram dos Estados Unidos e lá tinham tido o conhecimento do Evangelho, aceitado Jesus como Salvador, e começaram a testemunhar. Vieram até ao seu local de nascimento e começaram a testemunhar na Póvoa do Forno. Foi o início do trabalho aqui no Troviscal, foi na Póvoa de Forno, em 1926. Portanto, 100 anos no próximo ano, se Deus nos permitir. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. Sim, Senhor, nós estamos aqui nesta tarde para te agradecer, para te louvar, para te bendizer pela forma como tu tens trabalhado nesta tua igreja, implantada há 91 anos aqui neste local, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado e te agradecemos também por cada vida daqueles nossos irmãos que nos antecederam e, Pai Santo, que testemunharam de Ti, que permaneceram fiéis aos Teus princípios, e, bendito Deus, te agradecemos pelas suas vidas, pelos testemunhos que nos legaram, e queremos, bendito Deus, que esses testemunhos possam transparecer também nas nossas vidas, para que a Tua obra se continue a desenvolver e a alicerçar aqui na nossa terra, Senhor. Pai Santo, te agradecemos por cada vida e por cada coração aqui presente. Te agradecemos, bendito Deus, por tudo aquilo que tens enviado até ao nosso meio, para o nosso bem e também para a nossa correção. Pai Santo, te queremos colocar na Tua presença neste momento
as autoridades do nosso país, Senhor. Queremos colocar, Senhor, e pedir a tua orientação, a tua direção e a tua proteção para aqueles que nos governam, tanto a nível nacional como a nível do nosso município e da nossa freguesia, Senhor. Nós te pedimos sabedoria para as decisões que eles têm que tomar em cada dia, Senhor. Que elas possam ser alicerçadas, sobretudo na tua orientação, naquilo que é bom para o desenvolvimento humano, Senhor. Ó Pai Santo, te rogamos a tua bênção para eles e te rogamos, Pai Santo, que sejas conosco nesta tarde, no nome santo de Jesus. Nós vamos continuar de pé, nós vamos louvar o nosso Deus. Uma das formas que temos de agradecer e de adorar o nosso Deus é através do cântico, e nós queremos convidar todos a se juntar enquanto igreja a louvarmos o nosso Deus. Boa tarde, irmãos. Muito bom estarmos juntos, reunidos mais uma vez nesse dia de hoje, né? No dia de hoje, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Pela manhã nós estivemos aqui celebrando ao Senhor pelo domingo, né? Todos os domingos nós estamos aqui juntos. E hoje à tarde, de uma forma especial, para celebrarmos 91 anos dessa igreja tão querida e amada. Ontem eu estava com umas irmãs e elas vieram falar comigo e eu falei, olha, amanhã lá na nossa igreja nós vamos celebrar 91 anos da nossa igreja. E elas falaram, 91 anos, 91 anos. E nós somos gratos a Deus porque há 91 anos atrás, como o irmão Carlos falou, um casal decidiu dizer sim para o Espírito Santo de Deus, dizer sim a uma ordem do Espírito Santo de Deus, e eles disseram, eis-me aqui. E é por isso que nós estamos desfrutando hoje do privilégio de celebrar 91 anos juntos em comunidade. E essa igreja tem feito a diferença nesse local. E também nós louvamos a Deus porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E o Evangelho foi propagado, chegou a algumas pessoas e essas pessoas propagaram e esse Evangelho nos alcançou. Nós somos muito gratos a Deus por isso. E nós vamos, nesse momento, ler justamente sobre isso. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 ao 47. Então, como é um culto congregacional, vou pedir para que todos nós possamos ler esses 10 versículos, que é lá da igreja primitiva, né? Quando eles estavam indo de casa em casa, repartindo. Então, vamos lá ler do 37 ao 47. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras, deu testemunho e exortavam-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, na casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a sua simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam se salvar. Em outra versão, vai dizer que, enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava à igreja todos aqueles que iam de ser salvos. Nós louvamos ao Senhor. E não tem como louvar ao Senhor. Todas as vezes que eu penso em festa da igreja, né, de celebração, eu sempre penso na canção 10 Mil Razões. Porque nós temos muito mais do que 10 mil razões para louvar ao Senhor. Eu amo particularmente essa canção. E não tem como não cantar esse hino, porque realmente nós temos muito mais do que 10 mil razões para louvar ao Senhor. E nesse momento nós vamos louvar e agradecer ao Senhor com muita alegria no coração, porque eu sei que os irmãos estão alegres. Eu sei que talvez estejam um pouquinho cansados, porque depois do almoço a gente fica um pouquinho assim, mas nós vamos cantar com todo o coração. Amém? Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for que me venha acontecer, eu cantarei até ao sol se pôr. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. E venha amor e misericórdia, teu nome é grande e gracioso és, por tua bondade seguirei cantando. 10 mil razões para te adorar. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. E quando enfim me faltarem forças, meu tempo aqui irá terminar. Então minha alma seguirá cantando por 10 mil anos e por muitos mais. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor e vamos bendizer a Ele enquanto Ele nos der fôlego de vida. Nesse momento nós vamos cantar também o quanto Ele é bom. O próximo hino que nós vamos cantar vai dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Todos os povos, línguas e nações vão louvar ao Senhor, de geração em geração. Nós vamos dizer ao Senhor com muita vontade: Senhor, nós te adoramos. E vamos dizer aleluia, te adoramos por quem tu és. Nesse momento nós vamos cantar isso. Bem animado, irmãos. Podemos ficar sentados, irmãos. Eu, de repente, perdi aqui o norte ao programa. Quando eu canto que Deus é bom, fico às vezes um pouco distraído, mas realmente Deus é muito bom. E uma das formas de nós percebermos a fidelidade e a bondade de Deus é a forma como Ele nos tem sustentado ao longo desta história. E ao longo desta história nós podemos de muitas formas perceber que de facto tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele, mas quis o Senhor incluir-nos nessa sua intervenção. Habitualmente a nossa igreja levanta no dia de aniversário uma oferta especial, uma oferta que tem como objetivo particular responder a algumas necessidades da vida da igreja, porque de facto somos nós que o Senhor tem separado para responder a estas necessidades. E fazemos-o com alegria, com muita gratidão. E por isso a primeira coisa que eu queria dizer é que os que nos visitam naturalmente não se sintam em nada obrigados a fazê-lo, é mesmo uma manifestação de gratidão da igreja, responder desta forma ao muito que o Senhor tem feito por nós. Como há pouco estava a falar, nós temos projetos que queremos, que o Senhor tem colocado no coração da igreja e que queremos ver acontecer. A loja social é uma delas. Estamos a recuperar o apartamento da Fogueira para poder também estar ao serviço do ministério. São muitos os desafios que temos pela frente e o Senhor nos tem dado a oportunidade de ser também resposta a tudo isso. Então, uma das formas que temos, de facto, também é através das nossas ofertas. O que vamos fazer é exatamente isso. Primeiro que tudo, louvar. Louvar porque Ele é bom e as suas misericórdias não têm limite, e porque Ele tem sido bom para connosco, nós queremos também responder desta forma. Então, enquanto vamos cantar, enquanto vamos louvar, enquanto vamos mais uma vez dizer que Ele é bom e podemos expressar as vozes que os nossos corações queremos fazer também com as nossas ofertas, e mais uma vez dizer a todos os que nos visitam, por favor, não se sintam em nada constrangidos a fazê-lo, mas queremos como igreja louvar a Deus desta forma.
igreja. Quando há amor e união, quando há louvor de coração, Vamos bater palmas. vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Marta. Querido Deus, agradecemos tanto porque te podemos louvar e adorar de tantas formas. Pai, nós celebramos que, enquanto igreja neste lugar, podemos fazê-lo ao longo de tantos anos e termos tanta história, Senhor, tantos testemunhos de pessoas que te serviram das mais variadas formas, Senhor. Neste momento, nós te queremos agradecer pelas ofertas que entregamos na tua presença, Senhor. Nós queremos que tu as uses, porque elas são tuas. Antes de mesmo de estarem nas nossas mãos, já pertenciam a ti. E nós queremos entregá-las para tu usares segundo a tua vontade, Senhor, e que abençoes o teu trabalho neste lugar, Senhor, e a igreja neste lugar. É isto que oramos com gratidão, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. O coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fez, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo tem preparado. Sei provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãs. Sem sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus rostos falsos, tropeções, olhos rebrilham e choram. Eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento o mundo e via muitos filhos sem rumo, sem teto, carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhe mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas,
pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Porta aberta que nós queremos celebrar, uma porta que nos é aberta pelo Evangelho de Jesus Cristo, Ele que nós temos experimentado, temos vivido e que ao longo de 91 anos tem sido pregado. Aliás, há 100 anos praticamente é pregado aqui. Nós hoje temos o privilégio de ter connosco o pastor Alberto Carneiro, que eu vou pedir que venha, ele vai partilhar connosco a palavra. Dizia hoje de manhã, porque o pastor Alberto já esteve connosco hoje de manhã, que apresentar o pastor Alberto é fácil para mim, porque somos amigos de há muitos anos. Aliás, ele mencionava de manhã que praticamente desde que eu nasci, porque ele, quando eu nasci já fazíamos parte da vida um do outro sem eu saber, mas ele já sabia. Mas crescemos juntos lá em Lisboa e o Senhor nos tem dado a graça de caminharmos juntos e de hoje podemos também ter o privilégio de partilhar a palavra, que muito agradecemos ao Senhor. O pastor Alberto, casado com a Anabela, que está hoje também connosco, que agradecemos muito, pais do Simão, da Mariana e da voz da Sara e do Estevão. Eu de manhã não falhei porque não me lembrava, não sabia o nome dos pequenininhos, mas é Sara e o Estevão. Nós somos gratos pela vossa presença, pela presença do pastor Alberto. O pastor Alberto é pastor da Igreja Batista de Alcobaça, é membro também da direção da Convenção, particularmente responsável para a área da SEBAPES, da nossa livraria, da nossa editora, e tem feito um trabalho realmente muito esforçado, difícil, mas que o Senhor tem abençoado e somos gratos por isso também. E hoje temos o privilégio, já de manhã tivemos, de poder também ouvir Deus a falar connosco através da sua palavra, usando a vida do pastor Alberto, e eu queria muito agradecer por isso e vamos orar por isso também. Okay. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor sem limites mais uma vez se manifesta nas nossas vidas. Podemos estar aqui juntos e dizer que tu és bom, que tu de facto tens feito e continuas a fazer obras maravilhosas na nossa vida, que tu nos amas de forma incondicional, abrindo a porta de facto para que pudéssemos ser teus filhos. Tudo isso resultado do teu amor que está presente no teu Filho Jesus Cristo. É este amor que tem feito a diferença nas nossas vidas e que nós queremos muito que possa fazer mais uma vez hoje, e que a tua palavra que possas trazer às nossas vidas através do teu servo possa tocar, transformar as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Nós oramos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa tarde, meus irmãos. Percebi que os irmãos almoçaram mal. Então eu vou repetir outra vez. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Agora foi uma grande leitãozada, não há dúvida nenhuma. Quero cumprimentar todos quantos aqui estamos esta tarde. Quero dizer-vos que é de facto um privilégio podermos estar juntos para meditar na palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo para nos regozijarmos com o testemunho que esta igreja tem dado neste local. E mais uma vez também, em meu nome pessoal e em nome da Igreja Batista de Alcobaça, nós queremos saudar a igreja uma vez mais e dizer-vos que é sempre bom quando estamos juntos celebrando mais um ano de testemunho
porque significa que o Senhor continua-nos a dar oportunidades para fazermos chegar a palavra do nosso Deus a outros que ainda a não conhecem. Também, uma vez mais, recordar-vos que esta é também uma saudação do Presidente da Convenção Batista Portuguesa, Pastor Rui Sabino. Ele encontra-se nos Açores, mas pediu-me exatamente para saudar a Igreja em seu nome e dizer-vos que continuem levando a palavra do Senhor a todos quantos aqui estão, nesta localidade, continuem cooperando também com as igrejas irmãs em Portugal, porque é na cooperação e é com cooperação que nós podemos chegar mais longe, podemos chegar a mais vidas, podemos chegar a mais localidades e certamente o Senhor nos usará na sua obra. Eu quero começar por fazer um pedido de desculpas, que agora à hora do almoço o pastor Paulo me lembrou que aconteceu de manhã. É que eu, em vez de dizer troviscal, a determinada altura disse turcifal. Nós os dois participámos da implementação de uma igreja lá no Turcifal, que é uma localidade ali perto de Torres Vedras. E os nomes são próximos. Eu vinha no caminho falando com a Anabela e vínhamos dizendo, vamos lá ver se eu não me engano, se não troco os nomes. E de facto eu não me apercebi. À hora do almoço o pastor Paulo disse, olha, não és só tu, eu também me enganava de vez em quando. Disse, bem, eu tenho que pedir perdão à igreja, senão nunca mais me convidam, não é? Portanto, aqui estamos nós a manifestar os nossos pedidos de desculpa. Meus irmãos, eu não tenho muito tempo para vos falar. Eu vou-vos falar de uma coisa muito simples, que a palavra do Senhor nos traz e que nos desperta. É uma mensagem que nós podemos dar em 10 minutos, até porque a mensagem já foi proclamada nos cânticos que já tivemos, na leitura bíblica que já fizemos, a mensagem está passada. A mensagem é exatamente esta: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A mensagem de Jesus é uma mensagem que é simples. E, aliás, ele a transmitiu de uma forma extremamente simples. Por isso nós vamos meditar no texto que encontramos em Lucas, no capítulo 15. E acerca deste capítulo, deixem-me contar-vos uma história. Uma vez eu fui a um retiro e o retiro era dirigido na altura pelo pastor Marcos Amazonas. E ele, à noite, no tempo de meditação que nós fazíamos no retiro, ele chegou lá à frente e disse: meus irmãos, vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo dos perdidos e achados. Ficamos todos a olhar para ele, perdidos e achados, como assim? Ele diz, nós temos na Bíblia um livro que é o livro dos perdidos e achados. E nós ficámos à espera de ver que livro era esse, qual era o capítulo. Ele disse, é o capítulo 15. Perdeu a ovelha, achou a ovelha, perdeu a dracma, achou a dracma, perdeu o filho e achou o filho. Então é o capítulo dos perdidos e achados. Bom, meus irmãos, é o capítulo 15 de Lucas e nós vamos gastar algum tempo, como vos disse, vamos investir algum tempo para ler os primeiros 10 versículos. E antes de nós olharmos a palavra, eu gostava de considerar com os meus irmãos duas perguntas. A primeira é: quanto é que vale a tua vida? E a segunda é: a quem é que ela pertence? Nós raramente paramos para pensar nisto. Quanto vale a nossa vida? E muito menos nós paramos para pensar a quem é que ela pertence. Há um tempo atrás, alguém resolveu calcular o valor de uma vida humana. E o que é que a pessoa fez? Foi estudar todos os componentes químicos do nosso corpo. Rapidamente chegou à conclusão que 70% é água, como todos nós sabemos, e depois temos o sódio, o potássio, o cálcio, etc, etc. A pessoa fez as contas e, segundo o cálculo que ela tinha feito, uma vida humana vale pouco mais do que 300 euros, pastor Paulo. Barato. Pois, o irmão um pouquinho maior, pronto. Mas deixe lá que eu também não demoro muito. Também não posso rir. E poucos euros em componentes químicos que estão no nosso corpo. Mas depois há uma outra pergunta que é: quem é que detém a nossa vida? A quem é que ela pertence? Na parte da manhã, quando falava com os irmãos, eu dizia-vos que
tinha estado há pouco tempo no Brasil para acompanhar o nascimento do meu netinho. E enquanto estávamos lá, soubemos que numa família, uma dos elementos da família, um jovem, para surpresa de toda a gente, ele tirou a sua vida. Suicidou-se. Falando com uma pessoa lá, ele dizia: nós temos um cálculo que aqui no nosso estado, é o nosso estado interior do Brasil, o estado de Goiás, são cerca de 148 a 160 pessoas que todos os dias tiram a vida. Porquê? Mas, irmãos, é um estado do interior, como já disse, um estado de muita cultura. Aliás, eles dizem que é ali que é granjeada grande parte da carne que o Brasil consome. Não há fome naquele local, não há falta de trabalho, as cidades crescem, prosperam. Porquê que a pessoa há de tirar a vida? Há muito tempo que eu conheci uma história muito curiosa e passou-se com uma atriz de cinema famosíssima. Todos nós conhecemos ou ouvimos falar de Marilyn Monroe. E uma vez eu li um testemunho dado pelo pastor Billy Graham. 15 dias antes desta mulher tirar a sua própria vida, Billy Graham foi falar com ela. E, estando com ela, disse: Marilyn, eu queria lhe apresentar uma pessoa para a sua vida. Os irmãos conhecem um pouco a história desta mulher, sabem que ela fez vários casamentos. Ela era uma mulher famosíssima, próxima inclusivamente do presidente dos Estados Unidos. Era uma mulher conhecida em todo o mundo. Diríamos que não lhe faltava nada. E Billy Graham quis falar com ela e diz: eu quero lhe apresentar uma pessoa que pode ser fundamental na sua vida, uma pessoa muito importante, porque toda a gente sabia que aquela mulher entrava muito em depressões. E quando Billy Graham lhe apresentou o Evangelho, ele disse: eu quero hoje falar-lhe de Jesus e quero desafiá-la a entregar a sua vida a Jesus. Ela virou-se para o evangelista e disse: meu caro Billy, muito obrigado pelo seu cuidado, mas eu não preciso nada do seu Cristo. Passado 15 dias, esta mulher morreu. Porquê que tirou a vida? Tinha tudo. Tinha fama, tinha fortuna, era conhecida, era uma mulher desejada. Porquê que esta mulher tirou a vida? Nós às vezes não temos tempo para pensar qual é o valor da nossa vida e a quem é que ela pertence. Mas o Senhor Jesus quis ensinar tudo isto com uma simples dupla de parábolas. E é a parábola que nós vamos encontrar aqui. Capítulo 15, verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Irmãos, publicanos eram aqueles homens maravilhosos que eram judeus e estavam ao serviço dos romanos. Cobravam impostos. Como os irmãos devem calcular, eram pessoas muito pouco desejadas, não é? Porque eram considerados traidores. Mas eram exatamente estes que iam ter com Jesus. E eram exatamente estes que Jesus recebia. Jesus queria que viessem ter com ele. Dava-lhes oportunidade para eles perceberem que precisavam certamente de mudar muitas coisas nas suas vidas, porque todos nós sabemos que eles, entre outras coisas, roubavam o próprio povo. E a Bíblia nos conta exatamente a história de um homem que se converteu e que disse ao Senhor: se alguém tem defraudado em alguma coisa, eu restituirei em quádruplo. Metade dos meus bens eu vou distribuir pelos pobres. Ele tinha consciência de que, de facto, ele era ladrão. Os irmãos sabem de quem eu falo? Sério? Que bom. Temos que ensinar essa às crianças também, se é que ainda não ensinamos, não é? Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu, etc. Depois os irmãos continuam. E chegavam a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E sabem, meus irmãos, uma das funções da igreja é exatamente atrair até nós aqueles que são pecadores e precisam de ouvir a palavra. E uma pergunta que eu faço à igreja é: quem é que é pecador? Quem é que é pecador? Todos? O Presidente da Câmara também?
E o Presidente do país? O Presidente da República? E o Trump também? Meus irmãos, a palavra do Senhor de facto nos diz, em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos nós somos pecadores. E todos nós temos que ter consciência que por nós próprios nós não conseguimos deixar de o ser. Porque a tendência do homem é pecaminosa. Porque o pecado convive connosco diariamente. E há uma pergunta que nós precisamos fazer a nós próprios. Quem nos induz ao pecado? Todos nós conhecemos a definição de pecado. Pecado é isso, errar o alvo. Pecado é fazer algo que é contra a vontade de Deus. Pecar é não estar na vontade de Deus. E quantas vezes nós nos encontramos contra a vontade de Deus? Todos somos pecadores. O povo do Troviscal precisa de saber que todos somos pecadores. Igreja, todos nós temos que levar esta mensagem. Todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus. E era isso que estes homens procuravam. E chegaram-se a Jesus. E agora reparem no verso 2. E os fariseus e os escribas, leia-se os religiosos da altura, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sim, porque eles eram os puros, não é? Sim, os religiosos não eram pecadores. Os religiosos cumpriam toda a lei. Pelo contrário, meus irmãos. Pelo contrário. E é isto que Jesus vai mostrar e vai-lhes dizer, vocês não percebem. Vocês não percebem a palavra que Deus vos deu. Vocês são cegos a interpretar a lei de Moisés. Vocês querem transportar para dentro do povo nem coisas que Moisés disse, nem coisas que Deus determinou pela sua lei, mas porque vocês são religiosos e porque têm autoridade, vocês abusam do povo. E esquecem-se que o povo vos ouve e vocês são pedra de tropeço. Verso 3. Jesus lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto ou no campo, se quiserem, as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Qual dentre vós não faz este trabalho? Qual dentre vós quer perder alguém? Neste caso, quer perder uma ovelha. Nós olhamos para o texto e vemos que ele vai estar em justa posição com os versículos que vêm a seguir. Por isso eu vou saltar para o verso 8 e peço aos irmãos que me acompanhem. No verso 8, Jesus diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca-te com diligência até a achar. Quando nós olhamos isto, nós temos que saber que uma dracma correspondia a um denário, e um denário era o pagamento de um dia de trabalho de uma pessoa. Portanto, diremos, é muito dinheiro. E Jesus vai exatamente fazer esta comparação. E vejam, que linguagem tão simples. Um pastor e uma dona de casa. Um perde uma ovelha, o outro perde uma dracma. E ele pergunta, quem perde não vai à procura? E eu pensava, o que é que isto tem a ver com a igreja? E cheguei à conclusão, tem tudo. Tem tudo. Porque enquanto houver uma alma no Troviscal que não conheça o Evangelho do Senhor Jesus, essa alma está perdida e precisa de conhecer o Evangelho. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas há uma série televisiva que eu ando a acompanhar, eu e a família. Quem tiver canal de televisão, nomeadamente o Prime, encontram lá uma série que se chama The Chosen. Algumas cabeças estão a abanar, já percebi que não sou sozinho. The Chosen. E eu estou a acompanhar aquela série. Não é uma série bíblica no sentido estrito da palavra, mas é uma série que nos mostra, que tem o condão de nos mostrar a humanidade do Senhor Jesus e a forma como Ele era capaz de intervir com a sociedade. E nós percebemos por aquela série, porque nisto ela é muito interessante, o Jesus que é humano,
o Jesus que sofre, o Jesus que se preocupa, o Jesus que tem necessidades, o Jesus que caminhava como as outras pessoas, que se cansava, que tinha fome, que tinha sede, mas que sempre demonstrava amor para com todos aqueles que iam ter com ele. E nisto eu acho que a série é feliz. Porque eu acredito que Jesus era mesmo assim. Todos quantos iam ter com Jesus, ele os abraçava. Todos nós conhecemos a história das crianças que vão a correr para Jesus. E o que é que os discípulos fazem? Não incomodem o mestre. E o que é que ele diz? Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Todos, Jesus a todos abraçava. Jesus queria cuidar de todos, independentemente de serem publicanos, independentemente de serem religiosos, independentemente de ser pessoas, homens ou mulheres, sejam do campo, sejam da cidade, letrados ou iletrados, Jesus a todos queria. Lembramos sempre com muita alegria o texto de João capítulo 3, quando aquele homem Nicodemos vai ter com Jesus, um dos príncipes do povo, vai ter de noite com Jesus. Não podia ser visto, mas ele vai falar com o mestre. Ele vai aprender humildemente aquilo que Jesus lhe quer ensinar. E o que é que Jesus quer ensinar àquele homem que era sábio? Necessário te é nascer de novo. E aquele homem não entende. Jesus estava a falar de quê? Jesus estava a falar a linguagem dele. Jesus estava-lhe a dizer, olha Nicodemos, tu ainda tens muito para aprender. A primeira coisa que tens que aprender é que tens que nascer de novo. E aquele homem, na sua limitação, porque ainda não tinha percebido aquilo que onde Jesus queria chegar, ele diz, pode, porventura, um homem voltar a entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? E o texto de João capítulo 3, aquilo que é fantástico é que Jesus não lhe responde. Jesus vai fazê-lo conduzir na sua mente para ele entender o que é que Jesus quer dizer. E quando Jesus quer que ele nasça de novo, aquilo que Jesus quer é que ele tenha uma outra forma de olhar para Deus, de se relacionar com Deus, de compreender a salvação que vinha de Deus, que era ele próprio com quem ele falava. E nós olhamos e ficamos fascinados, porque quando Jesus fala com uma pessoa simples, ele fala de forma simples. Quando ele fala com um erudito, ele fala de forma erudita. E Jesus ensina e atrai a si todos. Irmãos da Igreja Batista da Troviscal, isto é um desafio para nós todos, para vocês em especial nesta localidade. Os irmãos são desafiados a falar com todos aqueles que estão à vossa volta e a explicar-lhes de forma simples ou de forma menos simples aquilo que é a verdade da palavra, aquilo que a palavra quer transmitir e aquilo que nós podemos receber através dela. Neste caso, Jesus vai falar aos religiosos, mostrando-lhes na prática aquilo que ele queria que a sua igreja fizesse. De facto, se alguém está perdido, precisa de ser encontrado. Se alguém procura na vida um sentido do seu viver, precisa de o encontrar. De facto, quando alguém está desesperado, precisa ter alguma esperança, alguém que lhe dê esperança, ou alguma coisa que lhe dê esperança, para que a pessoa possa resistir a qualquer tentação de destruir a sua própria vida. Segundo aquilo que nós lemos e segundo aquilo que nós vemos, é difícil marcar consultas para psicólogos e para psiquiatras. Sabem porquê? Estão cheios. Não há muito tempo falava com um médico e ele me dizia aquilo que nos está a assustar no nosso país, na Europa, é que nós vemos os pedopsiquiatras cheios de consultas. Isto significa crianças a precisarem de orientação, a precisarem de compreender o significado da sua vida e o valor da sua vida, e por isso procuram os técnicos. Meus irmãos, a Igreja tem tanto para fazer, Paulo. A Igreja tem tanto para transmitir. Sabem porquê? Nós temos diante de nós a resposta e a solução para muitos dos problemas que a humanidade enfrenta. Se a humanidade entendesse aquilo que é o Evangelho de Cristo, se a humanidade entendesse aquilo que Ele alberga dentro de si, aquilo que Ele quer dar, se a humanidade entendesse o amor verdadeiro com que Deus nos ama e a forma como Ele expressou através da vinda do Seu Filho Jesus, dando-se a si mesmo por cada um de nós,
Se a humanidade entendesse que o nosso mundo não para aqui, que nos aguarda um outro mundo, uma outra terra, uns outros céus, quando partirmos deste corpo, quando nós formos à presença de Deus e quando nós tivermos a certeza que a nossa vida pertence a Ele, todo o mundo seria diferente. Qual é o valor que a minha vida tem e a quem é que ela pertence? Será que eu já pensei o suficiente sobre isto e tenho resposta para dar? Olhemos o verso 5. E achando-a, põe-se sobre os seus ombros, cheio de júbilo. O pastor, quando encontra a sua ovelha, ele fica exuberante, ele fica alegre, ele quer partilhar isto com outras pessoas. E verso 9. E achando-a, convoca os amigos, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. De facto, meus irmãos, quando uma alma é resgatada para o Senhor nosso Deus, há alegria nos céus, diz-nos o texto. Há alegria entre os anjos de Deus, porque alguém reconhece o Salvador. Já esta manhã vos falei de John Harper, mas permitam-me que volte a repetir. Naquele malogrado dia 12 de abril, se a memória não me falha, de 1912, quando o Titanic seguia para Nova York e teve aquele embate com o iceberg, este homem, John Harper, seguia a caminho daquele navio. Era um pastor batista que ia em trabalho para os Estados Unidos. E diz a história, alguém que esteve, que relatou tudo isto, que aquele homem calhou-lhe um colete de salvação. Ele vestiu durante algum tempo, até que chegou ao pé de outra pessoa e lhe disse: já conhece Cristo, já aceitou Jesus, Ele já é o seu Salvador. E a pessoa disse: não. Ele tirou o colete, deu à outra pessoa e disse: então, é tempo de você aceitar Cristo, porque Ele quer salvá-lo. E aquele homem acabou por ir para a água. E diz a história que enquanto ele teve energia, aquele homem falou a várias pessoas e perguntou-lhe: já aceitaste Cristo como teu Salvador? Aceita Cristo, porque em breve tu vais estar na presença de Deus. E aquele que relatou o facto diz que aquele foi o último evangelista, que de facto esteve na água com todos os outros, e foram muitos, e vários decidiram aceitar Cristo como seu Salvador. Porque era necessário que eles compreendessem o valor da sua vida. Porque era necessário que eles soubessem que a sua vida estava entregue a alguém que efetivamente lhes poderia dar segurança. E a única pessoa que nos pode dar segurança, conforme o texto diz, é o nosso pastor. E conforme diz o salmista no Salmo 23, o nosso pastor é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor. E ele acrescenta: se Ele for o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E esta mensagem, meus irmãos, ela está à disposição da Igreja Batista do Troviscal para levar a todos aqueles que aqui vivem, fazê-la sentir nos seus corações e pedir às pessoas que pensem no valor da sua vida e pedir às pessoas que pensem a quem pertence a sua vida. Verso 6. Nós lemos: e chegando à sua casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no verso 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E esta é uma frase extremamente importante de nós percebermos. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E uma pergunta que eu fiz, meus irmãos, e que certamente os meus colegas pastores também fazem muitas vezes: porquê é que Jesus conta exatamente duas parábolas, exatamente com o mesmo significado, transmitindo a mesma mensagem? Porquê? E agora tínhamos aqui um debate teológico, mas não vamos ter. Exatamente para confirmar que aquilo que ele está a dizer com estas mensagens tão simples, com estas histórias tão primárias, vamos dizer, mas elas são a verdade que Deus quer que nós conheçamos. É a verdade do nosso Deus. Ele cuida, Ele quer cuidar da tua vida. Ele preocupa-se contigo. Mais pecador, menos pecador, irmãos, todos somos pecadores.
Todos necessitamos da graça de Deus. Não fora a misericórdia de Deus, nós não estávamos aqui. O Senhor nos ensina através da sua palavra que o salário do pecado é a morte. O preço que devíamos pagar pelo pecado seria a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus nos dá, é o quê? A vida? Já tens a vida eterna? Já garantiste a vida eterna? Tu já pertences ao Senhor? Àquele que te quer salvar? Ou ainda tens dúvidas sobre o valor da tua vida e quem é o dono dela? É um trabalho maravilhoso que eu vou deixar à igreja do Troviscal. Façam essa pergunta aos vossos amigos, aos vossos familiares, aos vossos vizinhos. A quem pertence a tua vida? Que valor é que ela tem? Será que, como alguns dizem, quando partirmos daqui tudo acaba? Lamento dizer-te que não é verdade. Quando nós partimos daqui, tudo vai começar, como dizíamos há pouco. Tudo vai começar. Temos uma outra vida para viver, uma vida bem mais longa, uma vida que não tem fim, uma vida que nos é garantida pelo próprio Senhor Jesus e uma vida que nós queremos viver em paz. Se nós olharmos o texto de Romanos capítulo 5, no verso 1, nós temos uma afirmação extraordinária que Paulo faz à igreja dizendo exatamente isto. Sendo, pois, justificados pela fé, isto é, tendo nós a nossa fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele veio fazer em meu lugar, e por isso, sendo considerados por Deus justos, temos paz com Deus. No dia em que nós estivermos na presença de Deus, e todos lá haveremos de estar um dia, nós aí podemos dizer que temos paz com Deus. Porque foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. E temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por mérito nosso, não é por obras nossas, não é por nada que nós possamos fazer, não há nada que nos permita chegar a Deus e estar numa presença e ter paz com Ele, a não ser pelo próprio Senhor Jesus. E é isto que Jesus está a ensinar a toda esta gente. Meus irmãos, para terminar, eu queria apenas lembrar-vos um outro texto, que nós encontramos em Mateus capítulo 16, verso 26, e que diz o seguinte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita ao homem? Há um tempo atrás, eu lia um testemunho daquele que foi o criador da Apple. E todas as pessoas que têm computadores conhecem exatamente o Sr. Steve Jobs, já falecido. É impressionante, meus irmãos, o testemunho que aquele homem deixa. A determinada altura ele dizia, eu vou-vos citar de cor partes do testemunho que eu li, ele dizia: que diferença há entre nós andarmos num carro de $3.000 ou num carro de $30.000? Chegamos ao mesmo destino. Que diferença há viver numa casa de $30.000 ou viver numa casa de $300.000? Ela tem a mesma função, cobrindo-nos da chuva e protegendo-nos do sol. Que diferença há? Nós vestimos um fato de $80.000 ou vestir um fato de $800? Ele tem a mesma função, é proteger o nosso corpo. E ele dizia, perante a doença que me avassala, para que é que me serve toda a minha fortuna? A minha fortuna não me dá saúde. A minha fortuna não me dá o que eu preciso. E ele dizia, finalmente, no seu texto, tratem de ser felizes. Ele não pôs lá, mas eu acrescento, tratem de conhecer Jesus. Se ainda não conhecem Jesus, tratem de o conhecer. Porque isso vai fazer toda a diferença na vossa vida. Isso vai dar razão de viver. Isso vai-vos mostrar o verdadeiro valor da vossa vida. Isso vai-vos mostrar quem Jesus é, quem nós somos, onde Ele está e para onde nós vamos. Deus a todos nos abençoe.
podemos sair daqui indiferentes com essa mensagem. Que mensagem rica, que eu tenho certeza que falou aos nossos corações. Eu fico ali e fico impactada, porque ao lembrar do sacrifício de Jesus, ao lembrar o que Ele fez por nós, saber que nós estávamos perdidos, mas que um dia Jesus nos encontrou, saber que estávamos condenados ao inferno, mas hoje nós temos vida eterna, nós podemos ter vida eterna. Se você ainda não tomou sua decisão para Jesus, para Cristo, ainda dá tempo. Nós sabemos que um dia nós vamos partir daqui, mas quando nosso coração parar de bater, nós estaremos mais vivos do que nunca. Obrigada, pastor, por essa mensagem tão linda. Tocou os nossos corações, com certeza. Nós vamos sair daqui renovados e regozijados em Cristo. E nós também não podemos ficar indiferentes, não podemos deixar de louvar a esse Deus. A canção que nós vamos cantar agora vai dizer: nas alturas dos céus, no profundo do mar, nos limites da terra, nós louvamos-te, Jesus, porque o Senhor nos salvou um dia. Com todo o coração, todo povo e nação, todos num só louvor, louvando ao Senhor por toda a eternidade. Nós vamos louvar ao Senhor por toda a eternidade. Ele nos dá essa segurança, Ele nos dá essa certeza. Então nós vamos cantar isso com todo o nosso coração. vamos terminar este nosso tempo nesta tarde, agradecendo mais uma vez a presença de todos. E a melhor forma de nós podermos responder a tudo aquilo que o Senhor tem falado
é de facto, ouvindo aquilo que a palavra nos disse, abrir o nosso coração para percebermos respostas a perguntas tão importantes como aquelas que nos foram colocadas. Quanto é que vale a nossa vida e quem é o dono da nossa vida? E eu espero e oro para que a resposta possa vir do Senhor e possa, de facto, ser transformadora para as nossas vidas. Nós vamos terminar, vamos orar, depois vamos nos sentar, o Lincoln vai ainda partilhar connosco mais uma música, e porque também estamos em festa, em celebração, não queríamos que ninguém fosse embora sem podermos ir lá atrás à nossa sala de convívio e podermos partilhar um pouco à mesa. É uma das marcas também do Senhor Jesus Cristo, a mesa, e nós queremos muito celebrar a mesa também com cada um de vós esta tarde. Então, por favor, terminando, vamos lá atrás para podermos ter um tempo de celebração, continuar em tempo de celebração também através do tempo de comunhão à mesa. Mas antes queremos orar e depois também, então, Lincoln ainda vai partilhar connosco uma música. Pai querido, nós queremos mais uma vez dirigir o nosso coração para Ti, nesta hora, com o nosso coração repleto de gratidão por tudo aquilo que Tu já fizestes. Não só por aquilo que Tu tens feito nestes 91 anos da história da igreja aqui, mas por tudo aquilo que Tu tens feito desde o início. Porque a Tua intervenção nós a podemos reconhecer desde o início. Desde o início em que Tu falastes e tudo foi criado. Desde o início em que Tu nos formastes no ventre das nossas mães. Desde o início em que Tu falaste connosco e Te deste a conhecer. Provavelmente com alguns de nós isso aconteceu hoje. Pai, fala através da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, que os nossos corações possam estar atentos àquilo que Tu estás a falar connosco. Queremos Te agradecer por tudo aquilo que Tu já fizeste, mas queremos Te agradecer por tudo aquilo que Tu ainda vais fazer. A antecipação de tudo aquilo que Tu vais fazer nos anima muito e nós estamos, Pai, muito entusiasmados a aguardar a Tua intervenção, a Tua presença, a Tua manifestação na nossa vida e através da nossa vida. Pai, dá-nos a graça de podermos ter os nossos olhos espirituais, o nosso coração bem atento a tudo aquilo que Tu ainda vais fazer. E que em tudo nós possamos reconhecer-Te e que em tudo nós possamos encontrar motivos para Te adorar. Faz essa obra principalmente no coração de cada um de nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa igreja, na igreja de Jesus Cristo, que ela possa realmente ser uma igreja vibrante e comprometida com esta missão de levar esta mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem. Pai, nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos com o nosso coração repleto de gratidão e esperando e clamando pela Tua intervenção e revelação aos nossos corações e pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um daqueles que aqui está nesta tarde. Nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados, por alguns minutos. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci.
fim.